noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nessa noite, no nosso coração, que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, mercê da ministração de sua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus, o capítulo 5, versículos 11 e 12. E hoje nós estaremos encerrando essa série de pregações sobre as bem-aventuranças, mas nós continuaremos o Sermão do Monte. Tudo bem, obrigado. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Palavras do Senhor que diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em tua santa casa, e nós já temos louvado o teu nome, Senhor, já temos te adorado, te bendito, já temos glorificado o Senhor através dos hinos, das canções, já temos participado da comunhão dos santos, já temos servido a tua casa com dízimos e ofertas, mas ainda nos é necessário ouvirmos a tua voz, mercê da tua palavra. Portanto, eu te peço, Senhor, que tu possas usar-me como instrumento em tuas mãos, diante da tua palavra e com fidelidade, e assim possamos ser abençoados, de maneira que saiamos deste lugar, nesta noite, diferente da forma que temos entrado, sendo confrontados por tua palavra. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é A Alegria na Perseguição. A alegria na perseguição. Parece contraditório. Apenas parece. No último sermão dessa série, as bem-aventuranças, nós tratamos da oitava e última bem-aventurança, que é a perseguição por causa da justiça. Hoje, nós trataremos da extensão da oitava e última bem-aventurança. E aqui, nesses versículos 11 e 12, nós encontramos duas funções básicas do texto bíblico. A primeira função é a ampliação, e a segunda função é a aplicação. Vou repetir. Ampliação e aplicação. A oitava bem-aventurança é ampliada e é aplicada aos corações dos discípulos. Nós precisamos nos lembrar que Jesus subiu naquele monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Apesar de haverem as multidões ao redor, mas a palavra de Jesus era direcionada especificamente aos seus discípulos. Assim, o Senhor está falando hoje aos seus discípulos do tempo presente. Ok? Quando consideramos as bem-aventuranças em seu conjunto total, temos um desenho assertivo, temos uma fotografia do caráter do cristão. É mister destacar que há duas maneiras fundamentais pelas quais alguém se pode reconhecer como crente e alguém de fora pode reconhecer o crente. A primeira delas é através da maneira de ser. Então, pela sua maneira de ser, você pode se reconhecer enquanto um crente, mercê da palavra do Senhor, e pessoa de fora pode olhar para você e te reconhecer como um crente. A segunda maneira é a forma de reagir à vida, às circunstâncias, aos acontecimentos. As duas maneiras são percebidas por meio da mera observação, da interação que nós fazemos com as pessoas que nos rodeiam. Os versículos 11 e 12, lidos essa noite, vão apontar para as reações do crente, especificamente diante da perseguição. O crente será perseguido, sim ou não? A palavra do Senhor nos dá certeza que sim. O crente será perseguido. Hoje nós apontaremos no nosso sermão 4 princípios indispensáveis para
identificarmos de fato um verdadeiro cristão. Primeiro princípio: o verdadeiro cristão é uma pessoa diferente dos não cristãos e por isso ele será perseguido. O cristão é diferente, sim. Nós já vimos que o efeito do ministério de Jesus no coração das pessoas será a divisão. Estranho isso, sim. Quando Jesus se manifesta no coração de uma pessoa, ele manifesta também divisão. Ele próprio falou em sua palavra, está em Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Em outras palavras, o que Jesus estava a dizer era que o efeito de seu ministério seria a divisão, a separação entre o pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, entre os inimigos que agora se apresentam, porque o crente passou a ter uma nova identidade. Ele se identifica na própria pessoa de Cristo. E se Cristo foi perseguido, essa pessoa também será perseguida. O Evangelho de Jesus Cristo estabelece uma divisão bem definida. Ele estabelece uma distinção radical entre aquele que é crente e aquele que não é crente. Não tem como ser diferente. A inclinação do incrédulo será sempre em perseguir o cristão. Sempre. Não existe a questão se isso ocorrerá ou não. A questão é quando isso ocorrerá. De maneira ou de outra maneira, o não crente perseguirá o crente. Triste falar isso, mas é verdade. O incrédulo é alguém impulsionado por forte antagonismo pelo crente. Não exatamente pela pessoa do crente, mas pela pessoa que o crente representa, aquele que está na vida do cristão. Isso é algo espiritual, isso é algo natural, isso é um princípio, compõe a natureza e a essência do não cristão. Você pode até dizer para mim, pastor, nada a ver isso não acontece. Não. Será que não? Deixe o não cristão estar numa posição de instabilidade. Deixe o não cristão estar numa posição de insegurança e se sinta de alguma forma ameaçada por sua presença. Então você vai ver o que de fato acontece. A aparente comunhão que passa a haver entre os filhos da luz e os filhos das trevas é logo dissolvida no primeiro sinal de perseguição. O seu vizinho, que era antes amigo, o seu colega de repartição, até mesmo o seu parente, que antes era tão amigo, no sinal de perseguição, ele próprio se colocará contra você. É disso que está tratando a última bem-aventurança e as consequências dela na vida do verdadeiro cristão. A última bem-aventurança serve de teste para a averiguação se de fato somos ou se não somos crentes verdadeiros. Se somos crentes verdadeiros ou se não passamos de impostores. Porque o crente verdadeiro será perseguido. Existe algo, queridos, algo no caráter do crente, devido ao fato de ele se parecer com Jesus. Assim como odiaram a Jesus e perseguiram o Senhor, assim farão conosco. Ouçam, ninguém foi tão perseguido nessa terra quanto o Senhor Jesus. Tramaram planos ardilosos para tirar sua vida. Tramaram contra o Senhor, maquinaram, se encontraram, planejaram, até que finalmente o levaram à triste cruz do Calvário. Ele mesmo nos ensinou por 2 vezes que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se ele foi perseguido, também seremos. Está em João 13, versículo 16 e também em João capítulo 15, versículo 20. O cristão experimentará a mesma sorte de seu Senhor. E desse princípio, nenhum crente escapará. Em algum momento da vida do cristão, ele vai experimentar a perseguição. O incrédulo está inclinado por natureza a ultrajar, a perseguir, a difamar o cristão com toda espécie de falsidade. Mas por quê? É a pergunta. Porque o crente é fundamentalmente diferente dele. E o incrédulo reconhece essa verdade. O incrédulo se sente incomodado pela presença do cristão, que ama a verdade, que ama todos os princípios que norteiam o reino de Deus, que são contrários aos princípios que norteiam o reino do presente mundo. O crente não é alguém parecido com todo mundo, ele é alguém que se parece com o seu Senhor.
Ele não é alguém que sofreu leves diferenças por causa de sua conversão. Não, ele é alguém radicalmente diferente. Alguém essencialmente diferente, que possui uma natureza diferente, é uma pessoa diferente, e isso incomoda muitas pessoas. Esse é o primeiro princípio. É até estranho a gente imaginar que poderemos ser perseguidos por aqueles que não são filhos de Deus. Mas essa é a realidade. Quem não conhece aquela história da rã que precisava atravessar, do escorpião que precisava atravessar o rio, mas ele não sabia nadar. Então ele inicia um diálogo com a rã e diz, olha, me dá um transporte para o outro lado do rio, porque eu preciso atravessar e eu não posso nadar, eu não sei nadar. E a rã falou, eu não posso te dar esse transporte, porque no momento que você estiver nas minhas costas, você vai me ferroar e eu vou morrer. Ele disse, como eu faria isso? Como? Se eu lhe ferroar, morreremos os dois afogados. Então não posso fazer isso. E a rã resolveu ceder suas costas, o escorpião sobe em suas costas e começa a atravessar, a rã começa a atravessar o rio. No meio do rio, o escorpião olha para aquela costa rósea da rã e não dá outra, ele a ferroa. Então a rã olha para ele e falou assim, escorpião, como tu fizeste isso comigo? E ele disse, desculpa, é a minha natureza. Nós temos uma natureza que incomoda o mundo, e você precisa ter ciência disso. Jesus nunca escondeu essa realidade de seus discípulos. Ele disse, vocês serão perseguidos, mas tenham bom ânimo. Segundo princípio, a vida do verdadeiro cristão é controlada pela lealdade a Cristo. O verdadeiro discípulo busca ser leal ao Senhor. O verdadeiro discípulo se esforça para fazer tudo a fim de garantir que essa lealdade ao Senhor Jesus não seja de forma nenhuma rompida, mesmo na hora da perseguição. Ele se esforça para isso. Ele luta para isso. A esta altura, talvez alguém pudesse me perguntar, por que os crentes são assim tão perseguidos? Porque eles estão vivendo em lealdade pela causa do Evangelho, pela causa da igreja e pela causa do próprio Senhor Jesus. Percebam que Jesus não está tratando das pessoas que são perseguidas por outras causas, porque existem pessoas que são perseguidas por muitas causas neste mundo. Jesus está tratando das pessoas que são perseguidas por causa dele, por causa do seu Evangelho e por causa da sua igreja. A vida cristã sempre deveria ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus, essa é a verdade. E mediante considerações do que é agradável aos olhos do Senhor, é que nós deveríamos nos portar diante dessa vida. Esse é um ensino encontrado em cada página do Novo Testamento. O crente, por ser um novo homem, tendo percebido e recebido a nova vida da parte de Cristo, e recebendo e percebendo que tudo é de Jesus, tudo pertence ao Senhor, que a vida dele é do Senhor, que a obra perfeita na cruz do Calvário, que lhe trouxe redenção, foi consumada por Cristo. Então ele deveria dizer, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu fui comprado por alto preço, portanto, o meu desejo é viver toda a minha vida para a glória daquele que um dia por mim morreu naquela triste cruz do Calvário. Tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, nós vamos encontrar o ensino que devemos morrer por causa de Cristo. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. É isso que nós precisamos aprender. É claro que esse tipo de pregação, que esse tipo de mensagem, não é muito bem recebida por grande parte da igreja. É claro que não. Porque a igreja quer mensagens que sejam cativantes ao seu coração, que a façam sorrir, que a façam se recostar e se sentir bem. Mas, queridos, nós temos um compromisso com a verdadeira mensagem da cruz e dizer para todos nós que o cristão será perseguido. Sim, ele será perseguido. Você tem isso no seu coração, essa verdade, você compreende isso? Sim ou não? Ou você acha que vir para a igreja é apenas uma questão de se sentir bem,
de estar ao lado de pessoas boas, de pessoas agradáveis, é isto? Ou você está pronto a seguir o mesmo caminho da cruz que foi trilhado pelo Senhor Jesus? Terceiro princípio: a mente do verdadeiro cristão deve ser controlada por pensamentos celestiais do mundo vindouro. A mente, o coração, tem que estar envolvidos com aquilo que há de vir. Por que é tão difícil? Porque nós gostamos daquilo que é tátil, concreto, daquilo que a gente pode ver, dinheiro no bolso, conta bancária muito boa, saldo no cartão, não é? Viagens, é isso que a gente gosta. Por que pensar nas coisas da eternidade se nós estamos vivendo no aqui e no agora? Por quê? Se você for reparar bem nos versículos 11 e 12, você verá que Jesus está a apresentar um direcionamento para a vida do cristão. Ele vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está dizendo: você precisa olhar para onde? Para os céus. A metanarrativa, ou seja, a história por trás da história, a história por entre a história por sobre a história, que nós chamamos de a metanarrativa bíblica, ela vai apresentar para nós do início ao fim o drama do cristão. O cristão é consciente desse sofrimento que terá que enfrentar por amor de Jesus em um ou em outro momento da sua vida, podendo inclusive encontrar a morte. Uma das maiores provas dessa realidade é o comentário sobre o Antigo Testamento trazido a efeito pelo escritor da Epístola aos Hebreus, que está no capítulo 10, versículos 32 a 36. Vejamos, Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 36. Veja o que diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O que ele está dizendo? Alguns passaram por opróbio, por perseguição, outros testemunharam. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. E eu paro aqui novamente. Espólio de vossos bens? Quer dizer que tomavam os bens dos cristãos? Sim, é isso que o escritor está apontando para a época do Antigo Testamento. Para além ver que também sofreriam no presente. E ele diz ainda: como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O espólio acontecia de seus bens, mas eles continuavam alegres, porque eles entendiam que possuíam patrimônio superior e durável. E ele vai dizer ainda: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração. Promessa. Esses homens se deram ao trabalho do Senhor. Cristãos do Antigo Testamento. Eu acho lindo isso. Cristãos do Antigo Testamento. Por que eu acho lindo? Porque eram cristãos. Porque esperaram, morreram na esperança da vinda do Cristo. E foram salvos dessa esperança. E eles guardaram a promessa em seus corações. Em Hebreus, no capítulo 11, o autor bíblico apresenta uma série de homens e de mulheres do Antigo Testamento que, por amor do Messias que ainda viria, enfrentaram todas as dificuldades permanecendo fiéis ao Senhor Jesus. E ele vai dizer nessa lista:
Homens e mulheres que foram mortos, torturados, escarnecidos, açoitados, algemados, presos, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais este mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Aí vem a pergunta, mas por quê? E a explicação vem no versículo 39 e no versículo 40 de Hebreus 11, que vai dizer assim: todos estes obtiveram bom testemunho, ou seja, passaram pela perseguição, passaram pelo sofrimento e se mantiveram perseverantes. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Promessa. Eles tinham uma promessa. O que você tem hoje, igreja? Promessa. É isso que nos torna cristãos. É isso que nos faz vir à igreja e perseverar, apesar de, às vezes, encontrarmos percalços na igreja. Às vezes, encontrarmos dificuldades na convivência dos irmãos. O que nos faz permanecer aqui é a promessa. E ele continua dizendo: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que os cristãos do Antigo Testamento esperaram a promessa, mas não alcançaram a promessa, porque eles vão alcançar essa promessa junto com a igreja presente. Nós temos a promessa, queridos, e é por causa dessa promessa que foi empenhada pela palavra do Senhor, que nós vamos, se necessário for, enfrentar a perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, não o escritor aos Hebreus, mas Paulo, em 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo, que nós temos uma palavra empenhada. Que palavra é esta? A promessa. É olhando para o céu, é olhando para a promessa que nós podemos continuar seguindo. É isto. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele continua a dizer, não satisfeito com as testemunhas do passado, ele apresenta agora as testemunhas dos seus dias. Ele faz a igreja olhar para trás, mas faz a igreja olhar para o presente também. Está em Hebreus 12, de 1 a 3, quando ele diz, portanto, também nós do presente, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, veja a palavra alegria novamente, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que é isso, pastor? É a grande desonra sofrida em todo aquele processo público de tribunal que o levou à condenação e à própria morte. E diz ainda, não fazendo caso da ignomínia, ele está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que está entregando os pontos. Eu não aguento mais ser crente. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não quero mais isso para mim. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, você não pode se fatigar. Você não pode desmaiar em vossa alma. Lembra-te que você tem uma promessa. E persiga essa promessa com alegria, da mesma forma que Jesus perseguiu, com a alegria que lhe foi proposta. E alguém pode me perguntar, mas que alegria era esta? Era a alegria de um dia ver a igreja adentrando pelos portais eternos,
E Ele mesmo, Cristo ressurreto, glorificado, assentado à destra do Pai, do seu trono a se levantar para receber a sua igreja. É isso. Você crê? Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fossem os cristãos do Antigo Testamento, fossem os cristãos do Novo Testamento, sejamos nós, todos iremos sofrer pelo Senhor. O que leva um cristão a se manter de pé diante da perseguição é olhar para o céu. É Estevão que está a ser apedrejado e olha para o céu e vê Jesus assentado à destra do Pai. É isto. O que nos leva a continuar caminhando e entendendo que o Senhor virá ao nosso encontro é olharmos para a promessa de que um dia estaremos com Ele no céu. E você não pode se esquecer disso jamais. E aí eu apresento mais uma diferença entre o incrédulo e o cristão. O incrédulo faz tudo quanto puder a fim de não pensar nas coisas do mundo vindouro. Pensar na morte para ele? Não. E morte? Eu sou tão novo. Já o cristão é diferente. O cristão, ele anseia por estar com o Senhor. O cristão, ele pensa na eternidade. O cristão, ele pensa no mundo vindouro. O cristão sabe, se houver de enfrentar a morte, ele sabe que a morte é o primeiro passo apenas, porque o segundo passo é estar com o Senhor para sempre. Por isso ele não desiste. Por isso ele não teme diante da perseguição. Por isso ele vai avante. O crente, ele tem esse olhar fixo no Senhor. Por isso ele segue. Nós temos o nosso olhar fixo no Senhor. E podemos seguir. Se nos sobrevier a perseguição, estaremos firmes para seguir, olhando para o Senhor. Ou não. Quarto e último princípio. O cristão verdadeiro sabe que poderá enfrentar a perseguição violenta um dia. Mas sutilmente sempre encontra a perseguição. Um dia, todos nós precisamos saber, é possível que encontremos uma perseguição violenta, com algemas, prisões, tortura e até a morte. Mas, no dia a dia, vamos sofrer perseguição. Sutil. Em toda a Bíblia nós encontramos cristãos sendo perseguidos. No Antigo Testamento, poderíamos falar dos profetas. No Novo Testamento, dos apóstolos. Mas o fato é que ao longo de toda a história da igreja, nós vamos encontrar cristãos sendo detidos, lançados em prisões, em campos de concentração, sendo torturados, sendo aviltados, sendo mortos por fuzilamento, estrangulamento, enforcamento e assim por diante. Hoje, enquanto eu estou aqui a pregar, há cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo presos, torturados e até mortos. É a realidade da igreja. Parece tão distante de nós, mas só parece. A igreja sofre hoje por perseguição. Mas também há outra forma de perseguição, é aquela sutil. Aquela que é menos atroz. E ela pode se manifestar meramente através de uma demissão por ser cristão, perder o emprego, ou por meio de gracejos e insultos falados a canto de boca, cochichos, difamações, calúnias. Não há fim à variedade de formas que os cristãos são perseguidos. Hoje nós vivemos no nosso Brasil a história de presenciarmos a Bíblia sendo proibida em colégios. Como assim? Nós não podemos ter a Bíblia em uma escola, mas podemos ter o Alcorão? Vocês compreendem? Ou vocês não entendem que isso é uma forma de perseguição? Agora os professores não podem mais falar de Jesus para as crianças de forma nenhuma. Queridos,
A forma da perseguição é o que menos importa. O que realmente importa é a maneira como o crente enfrenta tais perseguições. Isso é o que importa. E o nosso Senhor nos informou como nós devemos reagir. E quando eu preparava esse sermão, isso mexeu muito comigo. Porque nós somos impulsivos. Deu num lado, a gente não dá outra face, a gente quer revidar. Falou conosco alto, nós queremos falar mais alto ainda. Ou não? Mas Jesus não ensinou assim. Jesus não ensinou que uma palavra iracunda deve receber de nós em retorno outra palavra iracunda. Jesus nunca ensinou a retaliação, o revide, o pagar na mesma moeda. Essas coisas são para o homem natural e não para o homem espiritual. O homem natural sempre retruca na mesma moeda, e instintivamente ele usa até uma lei, a lei da ação e da reação. Bateu, levou. Falou, vai ter que ouvir também, não falou? É assim. Porque o homem natural tem esse instinto de se autopreservar. O seu próprio direito, o seu ego inflado, o seu grande ser, porque ele se acha perante as demais pessoas. Por isso ele vindica sempre os seus direitos, e por isso também ele reage com revide. Mas não é assim o homem espiritual. O homem espiritual, o cristão, ele é diferente. É diferente em sua natureza, é diferente porque é servo de Cristo. E por essa razão, cumpre-lhe também agir da forma que Cristo agiu, para agradar o seu Senhor e Mestre. É isto. Difícil muito. Mas não para por aí. Além de não revidar, de não retalhar, diz ainda mais a palavra. O crente não deve ficar ressentido. Como assim, pastor? Sim. Muito difícil mais. Muito difícil. A primeira coisa que nos compete fazer é não revidar, não retalhar. E a segunda é controlar o nosso coração. É não deixarmos que o ressentimento, que a mágoa nos torne pessoas amargas. Você se lembra daquele quadro pintado a cores densas em tons de vermelho sangue e de marrom terra, por Isaías no capítulo 53? Se lembra? Do Cristo desfigurado, machucado, ferido, com a coroa de espinhos em sua fronte. O sangue que verteu manchou tudo. A barba arrancada, diz o profeta Isaías, porque diziam que determinados homens não tinham direito de usar barba. Arrancaram a barba do mestre. Ele foi xingado, foi cuspido, foi humilhado, foi açoitado. E nesse quadro terrível, pintado por Isaías, ninguém conseguia olhar para Jesus. Ninguém. Jesus é apresentado como ferido ao extremo, ele era o ferido de Deus. E da forma mais cruenta que uma pessoa pudesse ser ferida, ele foi. Mas nenhuma frase de revide, nenhuma frase de ressentimento brotou de seus lábios. E do contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. É claro, gente, que nós costumamos nos irar com certas coisas. Jesus também se irou. É claro que muitas vezes há coisas que vão nos aborrecer. Jesus também se aborreceu. Mas a questão abordada aqui é o quanto essas coisas vão nos fazer reagir. A questão abordada aqui é o quanto essas coisas vão se tornar intensas no nosso coração. O quanto elas vão se tornar viscerais para nós. E através das nossas vísceras, agindo com o fígado, nós vamos reagir, retalhar e nos achar ressentidos. O que importa aqui é quais esses sentimentos entranháveis
nessa palavra grega que eu gosto tanto, do splanchna, aquilo que está lá dentro, na entranha, o que isso traz para fora, em termos de reação e de revide e de ressentimento. O que Jesus está dizendo para mim e para você é: você precisa se parecer comigo. E eu confesso para você, meu irmão e minha irmã, é muito difícil para mim. E também deve ser difícil para você. Mas deve ser o alvo a ser perseguido. Nos tornarmos a cada dia mais parecidos com o Senhor, que por nós morreu na cruz. E não se ressentiu de seus malfeitores. Difícil não? Quanto desses sentimentos tem te feito mal? Quanto tem mexido com as suas entranhas? Que já tiram o seu sono, que tiram o seu apetite, que tiram a sua vontade de sair de casa, que tiram a sua vontade de fazer amigos, que tiram a sua vontade de ser igreja, participar da igreja, viver a igreja. E você diz: eu não quero mais isso para mim, eu não aguento mais sofrimento, eu não aguento mais dor. O quanto esses sentimentos estão entranhados. E Jesus está te falando nessa noite: filho, eu quero cuidar de você. Eu quero te libertar de tudo isso. Se você for ler o primeiro capítulo do livro de Paulo aos Filipenses, primeira epístola, a epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, você vai encontrar um Paulo completamente machucado. E ele fala de seus machucados, de suas feridas, de suas prisões. Mas ele conseguiu realizar o feito proposto por Jesus de não revidar e de não se ver ressentido. Pelo contrário, Paulo tirava suas prisões, motivo para o avanço do evangelho. Ele disse: olha, me colocaram preso na guarda pretoriana e eu evangelizei todo mundo. Esse era Paulo. Ele conseguia fazer com que todo ataque externo que lhe era contrário, ele tratasse a luz do Cristo que habita no seu coração e devolvesse em forma de amor. Por isso ele vivia um grande dilema. Esse Paulo que era muito sensível, que tinha tudo para retalhar, para se ver ressentido, ele se via num grande dilema. Porque ele sabia que se continuasse aqui nessa terra, iria continuar sofrendo por Cristo, iria continuar sofrendo perseguições, prisões, açoites, etc. Mas ele sabia que se ele continuasse aqui, ele seria uma bênção para a igreja. Ele seria uma bênção na pregação do evangelho. Ele seria uma bênção na consolidação da igreja. Então ele, por um lado, em seu dilema, ele queria ficar aqui. Mas por outro lado, em seu dilema, ele queria partir para estar com Cristo. Por isso ele disse, nos versículos 21 e 23, a 23 de Filipenses 1, porquanto para mim o viver é lucro e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele vivia um dilema. Queridos, nós precisamos viver o dilema de Paulo. Eu quero estar com Cristo, mas eu quero estar aqui também para trabalhar para Jesus. Ainda que tenha que passar pela privação, pela perseguição e até pela morte, eu quero estar aqui, mas eu quero estar com Cristo. Esse é o dilema do cristão. Paulo não se sentia deprimido ou infeliz por causa da perseguição. Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas atribuladas já entregando os pontos, dizendo: porque isso teve que acontecer justamente comigo. Parece que é só ele que sofre na face da terra. Por quê? Porque eu estou sendo tratado desse jeito. Mas o que Cristo está ensinando aqui
é que não deve ser esse o nosso pensamento. Que o nosso pensamento deve ser nos regozijando e exultando, porque olhamos para o céu. Eis a diferença do homem natural para o homem espiritual. O homem natural vai ressentido retalhar, e todas as vezes que ele encontrar o seu intento da retaliação, ele vai se ver assim, sabe, realizado com o sentimento do dever cumprido. Mas não o cristão. Não o cristão. O cristão é diferente. Ele não busca retaliação nem revide. E luta contra o ressentimento. O homem natural, o homem carnal, ele vai seguir o postulado de Lameque. Vocês lembram de Lameque? Lameque é o segundo depois de Caim, neto de Caim. Caim foi amaldiçoado porque matou seu irmão. Aí o Lameque, olhando para a história do seu avô, se gabando por ser mau, por ser um facínora, ele chama suas duas esposas e vingativo diz para suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, 70 vezes 7. É o que o mundo ensina. E é o que, infelizmente, muitos de nós traz para a própria vida. Enquanto Jesus está dizendo para você, não faça assim. Passe pela perseguição, passe pela provação, regozije-se, exalte no Senhor. Eu sei que isso é algo acima da capacidade dos incrédulos, mas não para nós. Porque nosso olhar está fixo no Senhor. Fixo no Senhor. E eu quero concluir este sermão, queridos, dizendo para os irmãos que sim, que nós somos vocacionados ao sofrimento por amor de Cristo. Não tem outra forma. Somos vocacionados. Se regozijar na presença do Senhor, quando tudo está bem, é fácil. Você está bem no seu emprego, as contas estão em dia. O cheque não voltou, não. Saiu a promoção no trabalho. O salário está muito bom, aliás, está muito mais do que você precisa para viver. Você até esbanja. Mas se regozijar no Senhor e exultar no Senhor durante a perseguição é outra história. Outra história. É claro que eu não estou ensinando aqui, ou Cristo quis ensinar, um desvio mental, comportamental, masoquista, de alguém que gosta de sofrer. Não é isto. Porque, na realidade, toda forma de perseguição contra qualquer pessoa é lamentável, e contra a igreja é mais lamentável ainda. Não é porque a gente gosta de sofrer, não. É porque nós estamos olhando para o depois. Ao depois, o que irá acontecer? Depois desse sofrimento, dessa perseguição, dessa luta, dessa porfia, o que virá à minha vida? É isto. Porque é certo, queridos, que é muito lamentável que os filhos das trevas se sujeitem ao seu pai Satanás para perseguir a igreja, filha do Senhor. É lamentável. Mas nós precisamos entender, queridos, que vamos suportar por amor a Cristo. No nome de Jesus. 3 motivos porque o cristão tem que se regozijar na presença da perseguição. Primeiro, a perseguição prova que o crente é discípulo de Jesus. Está sendo perseguido por ser crente, você é discípulo de Jesus. Segundo, a perseguição prova que somos semelhantes a Cristo. Perseguiram a Cristo, vão perseguir a você. Se estão te perseguindo porque você é parecido com Cristo, é porque você de fato se assemelha com Ele e será perseguido. Terceiro motivo, a perseguição prova que o nosso destino é certo e é chegado.
o nosso galardão nos espera no céu. Esse é o foco da nossa carreira. Queridos, nenhum cristão, repito, nenhum cristão deveria perder o foco do fim da carreira. A nossa carreira está caminhando para o fim. A minha carreira está caminhando para o fim. Eu tenho quase 30 anos de ministério pastoral, eu me lembro do primeiro dia, da primeira pregação. Eu me lembro da minha primeira ordenação como diácono. Eu me lembro. E agora eu posso olhar para trás e dizer para Jesus que eu continuei com todas as dificuldades que há no meu coração caído. E eu já consigo olhar para o fim da carreira. Eu não sei se é porque eu já passei dos 50. E depois dos 50 a gente começa a descer a ladeira. Mas o final da carreira está próximo. Como será o final da sua carreira, irmão? Como será? Eu finalizo esse sermão apresentando a vocês 3 convicções que o cristão deve ter diante da perseguição. Primeira, a percepção de quem eu sou. Eu sou filho de Deus e seguirei os passos do meu mestre. Segunda, a consciência do lugar para onde eu estou indo. Eu vou para o céu. Então não importa se eu tiver que passar por um período de sofrimento, de dor e de perseguição. Terceiro, o meu conhecimento daquilo que me espera quando ali eu chegar. Eu sei que lá o Senhor estará me aguardando. Eu não posso perder isso. Deixe-me te contar uma breve história. Conta-se a história de uma mulher que foi vista a caminhar pelas ruas de uma certa cidade de um país do Oriente. E essa mulher estranhamente levava em suas mãos, em cada mão, um balde. Em uma mão, um balde cheio de água. E em outra mão, um balde com brasas acesas. E alguém, estranhando, lhe perguntou: mulher, o que significa você fazendo essas coisas com esses 2 baldes, um cheio de água e outro cheio de brasas acesas? Ao que a mulher respondeu: eu estou disposta a apagar o inferno com esta mão e a consumir o céu com esta outra mão. E eu vou explicar. A mulher simplesmente não gostava da ideia da existência de um inferno que trouxesse castigo eterno às pessoas. Então ela queria apagar o inferno. E ela também não gostava da ideia de um céu que trouxesse recompensa eterna para os filhos de Deus. Por isso ela queria consumir o céu. Ouçam. Céu e inferno não são ideias abstratas. Céu e inferno não são ideias abstratas que pululam a mente e o coração dos cristãos. Céu e inferno são realidades, são lugares reais. Lembrem-se de que Cristo suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. E essa alegria seria receber a sua igreja no céu, que é real. Você crê? Ou será que você se coloca ao lugar daquela mulher querendo apagar o inferno e consumir o céu? Sim, porque há muitos cristãos que não gostam da ideia de galardão. Essa ideia me choca, porque galardão significa que eu já estou salvo em Cristo Jesus, fui salvo pela morte dele na cruz, morri com Cristo e agora vivo sua vida. Mas a ideia dos galardões, a doutrina bíblica dos galardões, quer me dizer, quer me ensinar que eu preciso trabalhar nessa terra, que lá no céu eu serei recompensado. É isso que diz. E eu não gosto de trabalhar, porque eu venho à igreja para ser servido, para ser recebido, ser bem tratado, bem quisto. Mas eu não movo uma palha do lugar. Eu não me mexo. Então, com um balde de água eu vou apagar o inferno, e com outro balde de brasas acesas eu vou consumir o céu. Galardão, queridos, é doutrina bíblica.
É Jesus que está dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. É o que Jesus está dizendo. Eu finalizo com as palavras de Paulo, quando ele diz: segundo a graça de Deus me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. 1 de Paulo aos Coríntios 3, 10 a 15. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É o que ele está dizendo, veja. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí eu fico pensando, gente, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou em Lucas, no capítulo 12. Quando ele fala sobre o servo, a qualidade do servo. Que alguns serão salvos com muitos açoites. E outros com poucos açoites. E a gente não tem uma explicação para desvendar esse mistério, porque de fato é um mistério. Gente, não tem esse negócio de crente de banco. Crente de banco é parafuso, é madeira, é plástico. Crente é para trabalhar na obra do Senhor. É para se envolver, é para participar, é para ferir as mãos da obra. Para doar-se pela obra do Senhor. Finalmente, em 2 de Paulo aos Coríntios 5, 10 e 11, ele vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadirmos aos homens. Eu sei que muitos se incomodam com palavras assim, mas eu queria falar para você. A melhor coisa que tem é trabalhar para Jesus. É difícil muitas vezes, como qualquer trabalho. Mas é recompensador. E o será ainda mais no céu. Lembre-se que o nosso sofrimento produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vamos sofrer. Sofrer por Cristo. E seremos recebidos no céu. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem que foi pregada. Obrigado pelo ensino das sagradas letras. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ainda que tenhamos que enfrentar a dor, o sofrimento, a prisão, o açoite e até mesmo a morte por amor de Cristo, nós estamos aqui, Senhor, prontos a fazê-lo. Mas só pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê capacidade, para que assim o Teu nome seja glorificado na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. É como nós oramos, no nome de Jesus. Amém.